Jaboticabal continua sem transporte público. Há 30 dias, 60 mil usuários da cidade e de 2 distritos não têm o serviço. A prefeitura não autorizou a retomada dos trabalhos após o encerramento da fase emergencial. A Dona Odila está no ponto de ônibus, mas à espera de um mototáxi, porque Jaboticabal está sem transporte público. Um abuso, né? A gente depende de condição, não tem que ficar pagando Uber, tem que ficar pagando mototáxis, né? E nem tem dinheiro às vezes, mas a gente tem que fazer uma força para conseguir, porque de a pé não dá para ir, né? É longe onde a gente mora. E não é só ela quem está nessa situação. Muita gente na cidade toda. E acontece o seguinte: a empresa Pitangueiras Transporte Leone Limitada venceu a licitação para prestar o serviço no município em janeiro do ano passado, quando era outro prefeito. As demais companhias concorrentes não concordaram com o resultado e entraram na justiça. O caso correu até dezembro e saiu favorável para a que tinha mesmo vencido. De janeiro para cá, segundo o empresário, ele está sem receber da administração municipal. Eles alegam desde o início que existia várias irregularidades, desconformidades, não existia o fundo. Bom, eu não tenho nada com isso. Eu ganhei uma licitação honestamente, cumpri aqui já, estou com 3 notas de serviço já vencida na prefeitura e isso só me faz pensar que é uma briga política, porque como que a empresa consegue uma licitação e não recebe pelo serviço prestado? É uma falta de respeito, meus funcionários estão sem pagar, eu gostaria de saber como que eu faria isso para receber da prefeitura. Além disso, com a fase emergencial do Plano São Paulo, o executivo tirou os ônibus das ruas e o serviço não voltou, nem com a mudança de fase que permite o funcionamento do transporte coletivo. A empresa, até agora, não foi autorizada a retornar. Os 11 veículos estão na garagem e os 15 motoristas parados. Eu fiz uma notificação para a prefeitura que eu voltaria a correr e eles não me permitiram que eu voltasse ao trabalho até hoje. Eu queria saber o porquê disso, se toda a região estão trabalhando, só Jaboticabal que não tem transporte. E não há conversa entre vocês? A prefeitura cogitou romper o contrato? Isso ela cogitou desde o dia 5/1 de 2021, que disse que ia quebrar o meu contrato por irregularidades. Só que até hoje nunca provou e ela nunca me mandou esse documento de fato. Eu sempre provoquei ela através de várias manifestações da nossa empresa, mas sempre a história é a mesma, a gente não consegue receber, que é em primeiro lugar. O meu serviço eu estou fazendo honestamente. Os ônibus estão aí para todo mundo ver, fiscalizar. Os ônibus atendem o edital 100% e eu não sei o porquê que eles não me pagam. Para a gente fica complicado, né? Porque a região inteira está trabalhando e a gente fica parado aqui sem decisão da prefeitura, o que resolve, se paga ou se não paga, e a gente fica de mãos atadas. Tem que receber o salário também. E esse mês a gente está sem receber, porque se a empresa não consegue receber da prefeitura, não consegue pagar a gente. Enquanto a prefeitura e a empresa não entram no acordo, são 60 mil usuários sem transporte público aqui em Jaboticabal e nos 2 distritos, Córrego Rico e Lusitânia. 30 dias sem o serviço, que é direito de todos. Para mim está sendo muito difícil, porque eu sou diarista, né? Então fica difícil ter que ficar pagando mototáxi todo dia para ir trabalhar. Ele está esquecendo da população, né? E é um direito nosso, né? O transporte público. Para quem precisa, é muito difícil. Tenho dó das pessoas que precisam do ônibus, viu? Para vir na cidade também é meio difícil. A gente que não tem carro não dirige, depende do transporte. Porque para a gente andar assim quando a gente tem que pegar o ônibus para vir para cá, pro centro, pegar um lugarzinho assim mais fora da cidade, faz falta sim. Geralmente a maioria depende do transporte público. Eu acho que não pode, né? Que está errado. Trocou de prefeito, né? Achei que ia mudar tudo isso aí, ficou na mesma coisa, está pior do que antes, né? Então isso aí para a população é uma coisa meio complicada, né? É que depende de ônibus, não tem carro, né? Aí fica difícil para a pessoa circular na cidade sem ônibus.
A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha o caso com muita preocupação e entende que é um embate político que quem sai perdendo é a população. Estamos acompanhando a atuação do Ministério Público nisso, porque é um problema que veio da administração passada, que ela fez uma forma de contratação de serviço público com a qual o prefeito atual não concordava quando em campanha. E eu penso que não concordando quando em campanha com o modelo que foi adotado, ele busca, de alguma maneira, não cumprir esses contratos para forçar essa pessoa que ganhou a licitação a abandonar o serviço. Então, eu imagino que isso seja um embate político que esteja acontecendo entre dois modelos, o de concessão do transporte público e esse vigente aqui na cidade do tarifa zero, que seria um problema político, e também tem a questão que como que você vai abrir mão de um transporte em que a população não paga por um modelo em que a população vai pagar a tarifa, ou seja, tem um ônus político muito grande nisso. Existe uma ação civil pública em andamento em que a promotoria pediu a volta imediata do serviço e já teve uma primeira decisão da Justiça que ainda não foi cumprida. O juiz, infelizmente, não acolheu esse pedido e, ao invés de acolher esse pedido, determinou que se instaurasse um processo administrativo para se apurar a razoabilidade das medidas tomadas, a sua adequação, com vistas ao restabelecimento do transporte. E que esse procedimento, uma vez instaurado, fosse resolvido em 5 dias. Mas, infelizmente, até agora a Prefeitura não se manifestou, não recebeu essa notificação e o processo está parado. Gislene Lopes, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jaboticabal e o Ministério Público não se manifestaram até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? Que situação complicada, né, André? Há 30 dias, Jaboticabal sem o transporte público, o caso está na Justiça, mas, doutora Ademar, a população não pode ficar sem esse serviço, né, de utilidade pública e que é um direito de todos. Boa tarde, Ximene, a todos que assistem ao Jornal da Clube, especialmente a população de Jaboticabal. Eu inicio dizendo o seguinte, realmente não pode, não deve e provavelmente não vai ficar. Porém, vamos assistir em Jaboticabal algo que já anunciamos aqui e deve acontecer em todas as regiões, principalmente da nossa região metropolitana, que é exatamente o quê? O serviço em si, usando o exemplo de Jaboticabal, ele não falta, ele está lá. O prestador de serviço, ele foi contratado, ele tem um contrato válido e ele está se apresentando para prestar o serviço. No entanto, a administração pública, por uma questão, na verdade, de política, talvez até partidária, está tirando da população o direito do transporte. Isso é muito grave. Na verdade, não existe uma briga política, existe um crime aí praticado contra o usuário do transporte público, que inclusive ele pode recorrer também ao Código de Defesa do Consumidor na questão do serviço prestado. Então, o que temos, na verdade, é um absurdo, é um abuso por parte do gestor público, da administração pública atual, que não tem como, inclusive, explicar como vai adotar daqui para frente um modelo de emergência, uma contratação emergencial, se o serviço está disponível para a cidade. Então, a questão aí eu entendo que é muito grave. Chama a atenção aqui da nossa cidade de Ribeirão Preto e da região, que isso também pode acontecer nas nossas cidades da macro-região, e o Ministério Público, através do Poder Judiciário, deve fazer agora uma correção de rota para que a cidade de Jaboticabal não seja usada, no caso o cidadão, como escudo dessa disputa. Inclusive, a promotoria pediu a volta imediata do transporte público, a Justiça não concedeu, mas determinou que se instaurasse aí um processo administrativo para apurar as medidas para o restabelecimento do serviço. A Prefeitura não se manifestou ainda e a ação está parada. O que cabe nesse caso? Bem, o que nós assistimos aí foi a judicialização da questão, já está com o processo judicial e, dentro do respeito da autonomia dos poderes constituídos, a Justiça, através do Poder Judiciário, determina que seja feito um processo administrativo para justificar o que está acontecendo. Então, a decisão é correta, não que a Justiça negou. Ao contrário, ela quer que o corpo político da cidade, a Câmara Municipal e o Prefeito Municipal, se entendam e determinem que a cidade tenha o serviço a ser prestado. Agora, acredito eu que se continuar desse jeito essa omissão, a Justiça pode mandar até sequestrar o dinheiro do caixa da Prefeitura para fazer o pagamento do prestador de serviço e o cidadão ter o serviço para poder usar. E a Câmara, o que ela pode fazer para ajudar a população nesse momento? Bom, é muito estranho porque nós vimos duas situações. Teve um cidadão que disse, olha, eu votei achando que iria mudar, iria até melhorar. Isso não aconteceu. E a Câmara Municipal atual
já sabendo do orçamento do ano anterior, do qual está previsto, sim, esse pagamento desse serviço, ela ficou silente. Então, na verdade, foi colocado pela OAB de Jaboticabal, que parabenizo a declaração do presidente, no sentido de que a população está sendo usada como escudo e está tentando esgotar a resistência da empresa para que ela acabe, na verdade, abandonando o serviço. Então, volto de novo, é uma questão muito grave e agora a Câmara Municipal, no meu entendimento, ela está igualmente omissa, porque isso aí pode levar, inclusive, a um crime de responsabilidade do prefeito municipal se o cidadão, se a cidade ficar sem esse serviço mais umas 2 semanas, pelo menos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. André. Combinado, Ximene Osório, até daqui a pouco.